Vou começar já aqui, tá? Amém? Hoje nós estamos mais uma vez aqui na Primeira Igreja Batista, em Alto Taquari, transmitindo ao vivo a reunião do Ministério Vidas Transformadas. Nós estamos presencialmente aqui na Primeira Igreja Batista, mas também fizemos a transmissão através do Facebook para que as pessoas possam estar assim aproveitando desse tempo de estudo, né? Nós estamos estudando a respeito de perguntas e respostas acerca de anjos, vamos falar acerca de demônios também, acerca da batalha espiritual. Estamos baseados em um livro, né? Este livro vou te falar aí logo o nome do escritor, né? Mas nós estamos nos baseando neste livro que é de B.J. Oropesa. E ele fala justamente a respeito de 99 perguntas e respostas acerca dos anjos, demônios e batalha espiritual. Como nós estamos falando de libertação, então é dentro desse tema que nós estamos trabalhando nestes últimos dias. Mas, para começar a nossa reunião, como sempre, nós estaremos orando agora nesse momento, estaremos buscando ao Senhor, a face do Senhor, e eu quero convidar você para ficar conosco até o final, né? Até o final da nossa reunião. Não deu? Tá bom. Deixa, vou fazer aqui. Nós estávamos tentando imprimir aqui o livro, mas a gente não conseguiu não. Eu não consegui em casa e o Maninho não conseguiu aqui. E nós vamos fazer aqui conforme a gente consegue fazer aqui através do tablet, né? Através das coisas que a gente tem. Mas nessa reunião de hoje nós vamos começar orando. Hoje no dia 25 de junho nós vamos buscar a Deus. E eu quero convidar você para junto comigo nesse momento estar buscando ao Senhor, clamando a Ele, para que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando. Pai, nesta tarde, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez diante do Teu altar. Nós vamos buscar, Senhor, a Tua face. Sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus como o Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre os céus e sobre a terra. Não há outro como o Senhor. Não há quem possamos comparar a Ti, ó Deus. Por isso, nesta tarde, nós queremos nos fortalecer na Tua presença e na Tua palavra, segundo está escrito por Paulo no livro de Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal. E eu quero nesse momento, Pai, clamar a Deus, que o Senhor esteja agindo em nosso favor, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, Senhor, nos capacitando, nos fortalecendo, para que armados das armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir todos os sofismas da humanidade, os sofismas do ser humano, os nossos preconceitos, Senhor, caiam por terra. E que seja estabelecida a Tua vontade, o Teu agir sobre nós, através de nós. Por isso, Senhor, eu quero clamar agora, que o Senhor venha revestir-nos, Senhor, com a Tua armadura. Senhor, cinge os nossos lombos com a verdade, coloca sobre nós a couraça da justiça, calça os nossos pés na preparação do Evangelho, das boas novas, que por onde nós andarmos, Senhor, as boas novas possam andar conosco, as boas novas da Tua palavra, as boas novas do Teu Evangelho. Senhor, o Evangelho, Pai, Evangelos, que significa exatamente as boas novas, as boas notícias. O Senhor tem boas notícias acerca de todos aqueles que Te buscam. Então nos ajuda, Senhor, a esparramar estas boas notícias por onde quer que nós andarmos. Eu quero clamar a Deus que o Senhor nos coloque sobre nós o escudo da fé, que com ele nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queremos Te pedir também, Senhor, coloque sobre nós, sobre a nossa cabeça,
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra, a palavra do Senhor, com a qual nós dizemos: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a tua palavra. Nos ensina a tua palavra, para que nós não apenas, Senhor, possamos usá-la como arma de guerra, mas principalmente para que nós possamos viver esta palavra e através, Senhor, da nossa vida, esta palavra seja estampada ao reino espiritual. Por isso, Senhor, eu quero clamar da tua palavra sobre nós agora, sobre todos aqueles que vão nos assistir posteriormente, sobre aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu clamo, Pai, Senhor, porque tu és o Altíssimo, e a tua palavra diz que aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Eu digo ao teu respeito, Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente no momento da dificuldade, agora, Senhor, e em todo instante. E só o Senhor pode nos dar a capacidade de estarmos, Senhor, na tua presença. Por isso, nesse momento, Pai, nós tomamos posse desta palavra, ó Deus, que diz que nós podemos habitar na tua sombra e dizer acerca do Senhor que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Somente em ti nós confiaremos, porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, eu e a minha casa estaremos seguros. A sua verdade é o meu escudo e o meu broquel é a minha armadura. Por isso eu não temerei o espanto noturno, nem as setas que voam de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia. Porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Nem nós, Senhor, aqueles que buscam a tua face, não serão atingidos pela calamidade, Pai. Senhor, não, Senhor, desfazendo da tua soberania, mas, Senhor, a calamidade não nos alcançará, para a glória do teu nome, para que possamos testemunhar os teus feitos e anunciar as tuas maravilhas. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, ó Deus, da contaminação dessa pandemia. Nós clamamos agora, Pai, nesse momento. Nós clamamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles, Senhor, que estão desanimados. Pai, eu te peço nesse momento, age em favor dessa terra. Age em favor deste mundo, Senhor. Age em favor da nossa humanidade. Age em favor da nossa geração, das gerações futuras. Nós clamamos agora, Pai, que o Senhor esteja trabalhando em nosso favor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha naquela situação daquele fugitivo. Nós clamamos, ó Deus, que aquele homem seja aprisionado. Ó Deus, que ele não faça mal a mais ninguém. Ó Deus, que todo o mal dessa terra possa cair, que o Senhor venha estabelecer sobre esta terra o teu reino, o teu trono de justiça. A tua destra, Senhor, nos direcione, nos oriente, nos conduza. Ó Pai, nós clamamos nesse momento, que o Senhor esteja com aqueles que buscam e clamam ao teu nome. Eu quero clamar, ó Deus, que o Senhor dê ordem, Pai. Que o Senhor dê ordem nesta tarde. Decrete, Senhor, a falência de todo maligno. A falência, Senhor, de toda inclinação para o mal, de toda inclinação para o pecado, Pai, caia por terra. Eu clamo, Senhor, que caia sobre nós, ó Deus, sobre toda a terra, um temor da tua presença, um temor, Senhor, da tua palavra. O temor, Senhor, da tua presença que nos sustenta, que nos orienta, Pai, que nos capacita. Deus, nós clamamos agora, ó Pai amado, Senhor, que 1000 realmente caiam à nossa direita, que 10.000 caiam à nossa direita, mas que nós e a nossa casa não sejamos atingidos, Pai, por nenhum plano, Senhor, do maligno, nenhum planejamento do homem de maus intentos, daquele que vem para roubar, matar, destruir, daquele, Senhor, ó Deus, que é
incentivado pelo mal, Pai, porque a nossa luta não é contra homens. Senhor, por isso, Pai, vai dando ordem ao reino espiritual, que ele caia por terra, que caia por terra toda a depressão, toda a orientação, Senhor, do maligno, que caia por terra, Senhor, todo intento do suicídio, que caia por terra, Senhor, todo o plano, Pai, do inimigo, Senhor, para destruir a fé, para destruir o homem, ó Deus, para destruir as famílias. Senhor, nós clamamos agora, Pai, que o Senhor estabeleça a Tua ordem. Senhor, que a Tua ordem seja estabelecida, porque assim como estava lá no Gênesis, ó Deus, diz que a terra estava um caos. Ela não estava sem forma nem vazia. Senhor, a tradução correta é que ela estava um caos e a terra tem se tornado um caos novamente. Interage, Senhor, em nosso favor. Senhor, ouve a nossa oração, o clamor daqueles que te amam, daqueles que te buscam. Senhor, nós não somos perfeitos, mas nós tememos ao teu nome e dizemos: Adonai é o nosso Deus e não há outro Deus a não ser o Senhor. Bendito é o teu nome, Pai, por toda a eternidade. O antes, o agora e o era, a eternidade, Senhor, te adorarão. Nós, nesta tarde, nós buscamos a Tua face. Nós clamamos que o Senhor nos ajude a passar dia após dia, Senhor, não como, Senhor, mortos vivos, mas como vivos dentre os mortos, que possamos ter vida e vida com abundância para distribuir, para compartilhar desta vida, Senhor. Senhor, derrama alegria sobre a terra, derrama paz sobre a terra, ó Deus, derrama do Teu agir sobre esta terra. E nesse momento, Pai, nós clamamos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as Suas próprias mãos, Senhor, para que não venhamos a tropeçar. Que eles trabalhem, Senhor, em nosso favor, em favor daqueles que estão ligados a nós, de perto ou de longe, aqueles que são nossos familiares, amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Deus, que todos, Senhor, ao nosso redor sejam impactados com o Teu amor e o Teu favor. Senhor, pela nossa oração, pelo nosso clamor, tem misericórdia. Nós clamamos que o Senhor, ó Deus, ouça o nosso louvor, ouça o nosso clamor, Pai, escute a nossa oração, porque nós queremos pisar, Senhor, sobre serpentes e escorpiões, Senhor, pisar, Senhor, sobre todo o poder do maligno, e ele não nos faça mal algum. Nesse momento, Pai, não existe outra autoridade nos céus ou na terra, senão a Tua autoridade, e que esta autoridade, Senhor, venha se manifestar, Senhor, em nós, através de nós, Pai, nesse momento, alcançando, Senhor, a vida de todos aqueles que estão nos escutando, daqueles que vão nos escutar. E eu clamo nessa hora, Pai, ouça a nossa oração, porque tão encarecidamente o Senhor nos amou, o Senhor nos livrará, o Senhor nos colocará num lugar seguro, porque nós cremos e confiamos em Ti. Quando nós clamarmos ao Teu nome, o Senhor nos ouvirá. O Senhor nos arrebatará das nossas angústias e dificuldades e nos livrará delas, para que nós possamos testemunhar os Teus feitos e anunciar as Tuas maravilhas. Nós Te somos gratos pela Tua bondade, Senhor. Não há palavras em nós, pela bondade do Teu livramento. Senhor, que o nosso coração seja bondoso e humilde, para reconhecer a Tua grandeza e o Teu favor a cada dia, Senhor, sobre nós e sobre todos aqueles que estão ligados a nós. Senhor, nós clamamos agora, vai tomando conta, Senhor, deste ambiente, e através, Senhor, desta transmissão da internet, o Senhor alcance, Pai, cada um que está na audiência, cada um que está acompanhando. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar, Senhor, cada um daqueles que está nos acompanhando agora. Eu quero clamar a Deus que o Senhor alcance, Pai, os seus lares, alcance, Senhor, a sua saúde, alcance, Pai amado, Senhor, o trabalho, prospere, Senhor, a Deus, abra portas, faça resplandecer do Teu rosto sobre cada um de nós e nos dê da Tua shalom, seja onde estivermos, quando assistimos esta live.
quando assistimos essa transmissão, estejamos todos debaixo da tua bênção, debaixo da tua unção. Para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus por isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Engraçado, hoje eu sabia que a Jaque ia nos assistir lá da França, né? Um beijo para Jaqueline Bezerra, para Patrícia Sabatel, para Jaqueline Gorgen, que está nos assistindo, para Tatiane do Huberson, para Juliana de Oliveira de Santana. Gente, eu quero falar para vocês que às vezes eu não consigo ver aqui no meu celular todas as informações, tá? Mas eu quero que vocês vão mandando aí as informações pra gente poder acompanhar. E eu quero te pedir encarecidamente, compartilhe dessa live. Nós estamos falando sobre anjos, né? Perguntas e respostas sobre anjos, sobre o reino espiritual. Quantas perguntas nós temos, né? Eu também tenho muitas. Afinal, o reino espiritual, né, irmã? A gente tem só uma noção, a gente não tem, muitas vezes, uma confirmação. Nós temos uma noção de tudo que nós já falamos. Então, eu quero só falar um pouquinho para você a respeito do que nós já falamos. Nós falamos um pouco a respeito dos anjos, né? Falamos a respeito do que nós estaríamos trabalhando nesse tempo, do que significa o anjo, né? O que são os anjos. Nós falamos a respeito de quando os anjos foram criados. E nós vamos partir daqui, né? Quando os anjos foram criados? Eles foram criados antes da criação do mundo. Irmã Cristine, como que você tem certeza disso? Na verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina, lá em Jó, no capítulo 38 e o versículo 7 do livro de Jó, você vai ver assim, que os anjos se alegravam na criação de Deus. Então, quando o Senhor estava criando a terra e os céus, né? Os anjos estavam ali naquele momento se alegrando da criação. Então significa que eles já estavam criados, eles já eram criados, eles já estavam ali com Deus. É claro que nós precisamos entender, Deus não foi criado, Deus não foi criado por ninguém, Ele sempre foi e Ele sempre será. O Senhor nunca foi criado, Ele é a energia, Ele é a força. Eu falo de energia, não é uma energia cósmica, tá? Eu estou falando da força da criação. Este Deus criador dos céus e da terra criou primeiro, né? Vamos dizer assim, primeiro de todos, estava com ele o seu filho, o Messias, antes da criação dos anjos. Depois veio a criação dos anjos e depois veio a criação da terra. Obrigado, Jaque, por ter compartilhado já. Isso mesmo, e nos ajude compartilhando, né, deste e-mail para as pessoas que estão na sua lista de transmissão, nos ajudando também a chegar a cada vez mais pessoas. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar inicialmente da aparência dos anjos, né? Será que o anjo é aquilo que nós imaginamos, que é um ser, né? Muitas vezes nós imaginamos que o anjo é aquela criação, aquela imagem renascentista da Idade Média, das pinturas clássicas de Michelangelo, mostrando talvez um ser seminu, né? Com uma fralda, como se fosse uma criança, um cupido, um arco e flecha na mão, com cabelos enroladinhos, olhos azuis. Na verdade, os anjos, eles têm as mais variadas formas, né? Qual é a aparência deles? Eles podem ter a aparência de seres humanos. Nós falamos aqui na semana passada a respeito de, muitas vezes nós já tivemos contatos com anjos e nós nem sabemos, né? Pessoas que a gente achava ser pessoas, seres, e na verdade eram anjos. Então nós podemos ver, né, a forma destes anjos mensageiros que tomaram a forma humana quando comeram com Abraão, né? Lá estavam 3 homens em pé e a palavra de Deus diz que eles realmente estavam ali como mensageiros, né, de Deus, falando com Abraão. Você vai ver também
que muitas vezes nós olhamos para os anjos, nós pensamos que os anjos, eles são homens, né? Homens. Mas eu achei tão interessante que aqui em Zacarias, né, no capítulo 5, versículo 9 a 11, a visão de Zacarias mostra que ele vê dois seres do sexo feminino batendo as asas, levando um efa, né, para longe de onde ele estava visualizando. É claro que era uma visão, mas nesta visão Zacarias viu seres femininos, né? Isso não quer dizer que os anjos, apesar de terem a forma humana ou de se manifestarem de uma forma humana para nós, eles tenham sexo, né? Eles sejam masculino e feminino. A palavra de Deus diz, né, que na verdade, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus diz que eles são desprovidos de sexo, ou seja, eles não se casam e não se dão em casamento, né? O pastor Cláudio Duarte já iria gostar, né, de falar a respeito dessa questão dos anjos não se casarem, né? Porque ele gosta muito de falar desta área, falando a respeito do casamento. Então, os anjos, eles não se casam. Eles podem ter, sim, a imagem dos homens ou da mulher, né? No caso aqui da visão de Zacarias, mas eles não têm esta incumbência de se multiplicar, porque, na verdade, o casamento é para multiplicação, né? O casamento é para multiplicação. É claro que não estou falando que não existem casamentos que não têm filhos, mas o casamento mesmo, o Senhor deu uma mulher a Adão, né? E ele deu uma ordem a Adão: crescei e multiplicai. Ou seja, o casamento, a união de um homem e de uma mulher, ele tem por objetivo, um deles, né, além da companhia, além do amor, além do compartilhamento, além de ser melhor dois do que um, como diz a palavra, também é para que haja multiplicação da espécie. Os anjos não precisam multiplicar, irmã, né? Porque eles já foram criados a milhares de milhares e de milhares. A palavra de Deus diz que eles são milhares de milhares de milhares. A Bíblia não nos fala exatamente a quantidade de anjos que foram criados, mas eles não podem se multiplicar. Em Gênesis capítulo 6, né, quando existem muitas dúvidas a respeito da palavra, mas aqui em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus diz lá que os filhos dos homens, eles se acasalaram, né, que eles tiveram uma relação com as filhas dos homens, né? Aqui lá está Bnei Elohim, que em hebraico, filhos de Deus, e as filhas dos homens, que seriam as mulheres. Então aqui existem várias linhas teológicas a respeito disso. Uns dizem que os filhos dos homens eram os anjos que desceram, né, e acabaram tendo relações sexuais com as mulheres, coisa que era ilícita diante de Deus. Por isso que depois veio os grandes gigantes, né, veio os gigantes, né, como eram também os descendentes dos gigantes, que era o próprio Sansão. Então, eu quero dizer a você que nós podemos entender que os anjos, eles não devem se multiplicar da mesma forma como os homens, né? Por isso, eles não têm sexo, eles não são masculino e feminino. Eles não têm essa aparência como nós. Eles podem até ter a aparência do homem, mas eles não têm a questão sexual, porque o sexo é para a sua multiplicação. E os anjos não se multiplicam dessa forma, tá bom? Então, tirando Gênesis 6, que existem algumas linhas teológicas, que eu não quero entrar nesse assunto, porque são várias linhas teológicas, o que a gente precisa entender é que os anjos não são sexuados, porque eles não podem se multiplicar da maneira que Deus deu ao homem. O Deus criou Adão, né? E depois de Adão, ele retirou
Havá, que é Eva, a sua esposa, ele deu a ela como companheira de Adão, e ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. Este era o objetivo do homem ter, né, a relação sexual, para se multiplicar, para poder procriar, para poder perpetuar a espécie. No caso dos anjos, eles não têm essa condição, tá? E eu quero dizer a você então que por natureza eles não têm essa condição sexual, eles não têm essa condição de se multiplicar. Qual é a posição dos anjos nas ordens das coisas? Ou seja, os anjos, eles são, nós já vimos na semana passada, se você não assistiu, você pode assistir o vídeo, a live da sexta-feira anterior, na sexta-feira passada, que nós começamos a falar sobre esse assunto, e lá no Salmo 8, versículo 4 e 5, lá está falando que os anjos foram feitos um pouco maior do que os homens. Então, na escala de criação, nós fomos feitos menores do que os anjos. Mas dentro dos anjos, dentro da criação dos anjos, também existe uma hierarquia, né? Porque nós podemos ver que Deus, ele cria todas as coisas com ordem. Não existe desordem na criação de Deus. Então eu quero mostrar para você um pouco a respeito do pensamento da Idade Média. Na Idade Média, a filosofia neoplatônica considerava o mundo físico como um mundo inferior da existência de Deus. Ou seja, o nosso mundo físico, ele é inferior a todos os reinos espirituais. Então, se nós estivéssemos em uma escala de 0 a 10, quando 10 é a perfeição, né? Ou de 0 a 7, vamos colocar assim, quando 7 é a perfeição de Deus, né? O nível maior da criação de Deus, nós estaríamos no nível 0. Nós estaríamos no nível mais baixo, porque lá eles achavam que a nossa criação era muito distante do Ser Supremo. Então, o pensamento de Agostinho, que você deve conhecer como Santo Agostinho, um dos chamados pais da igreja, ele influenciou, né, o restante desses pensamentos, e o ponto de vista dele complementava práticas religiosas, como a de confissão diante do sacerdote e as orações dirigidas a quem? Aos anjos, aos santos, a Maria, né, a pessoas que tinham na sua concepção fossem mediadores do homem e de Deus. Você está entendendo? Como o mundo foi criado em um nível muito baixo, então Agostinho, né? Agostinho e os outros pais da igreja, principalmente também um homem chamado Dionísio, que era aeropagita, ele escreve sobre um tratado de anjos que diz, o título é assim: concernente à hierarquia celestial. Dionísio então escreve no ano 500 a respeito da ordem dos anjos. Eles imaginavam que o ser humano, por estar em uma categoria muito abaixo de Deus, não poderiam falar diretamente com Deus. E eles precisavam então de mediadores. É aí que entra o culto aos anjos. É aí que entra o culto a São Miguel, a Rafael, a Gabriel. Estes cultos, essas orações que nós vemos até hoje. Pessoas buscando falar com os anjos, buscando mediadores. Sendo que a palavra de Deus, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra aí na sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E lá está escrito: Jesus Cristo, homem. Não existe nenhum outro mediador. Os anjos, eles foram criados por Deus para nos abençoar, para adorar a Deus. Nós vamos entender isso. Por que que os anjos foram criados? Então, estes anjos, eles estão em uma posição menor do que a de Deus, maior do que a do homem. Eles estão no nosso meio, vamos dizer assim, em um nível deste meio.
Mas eles, apesar de estarem em um nível mais elevado do que os seres humanos e menor do que o ser de Deus, não faz com que eles aceitem adoração, que eles aceitem oração, que você pode falar com eles. Não! A palavra de Deus diz no Salmo 91 de forma muito clara, muito clara. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando houve uma fase, né, em que as pessoas começaram a falar com os seus anjos e dar o nome aos seus anjos. Eu creio em anjos? Creio. Eu creio que você e eu temos anjos que nos servem? Com certeza. Eu creio que Deus envia anjos específicos para trazer coisas específicas para nós? Sim. Eu creio que eles têm nome? Sim. Mas eu não creio que nós podemos nos comunicar com eles. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, irmã. Nós somos limitados em nosso pensamento. Os anjos e os demônios, eles são anjos, né? Eles são seres criados por Deus da mesma forma. Os anjos, que nós chamamos anjos, servem a Deus. Os demônios, que nós chamamos demônios, são anjos que estão aqui para um propósito diferente dos anjos que servem a Deus. Um beijo para a Érica, que está aqui também já nos assistindo, para a Eliane, para a Silvia Kelly de Souza e para a Silvana e Regina, que estão também nos assistindo. Amém? Então, os anjos, apesar de serem maiores do que nós, eles não são mediadores, eles são mensageiros. Mediador é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Messias. Ele é o nosso mediador, não existe outro. Abra na sua Bíblia, você que é católico, espírita, qualquer religião que for. Se você tem uma Bíblia na sua casa, leia a palavra de Deus. Lá está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há só um Deus, existe só um Deus, não existe outro. E muitas vezes as pessoas oram para os anjos e colocam eles em posição de semideuses, deuses menores do que Deus. Não, nós não podemos pedir a anjos, porque nós estamos quebrando um dos maiores princípios de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Nós somos monoteístas, nós não somos politeístas, nós não somos monólatras. Monólatras nós não podemos ser, porque existe a idolatria, existe a polilatria, né? Existe a monolatria. Monolatria significa que você adora a um Deus apenas, né? Nós não podemos usar da questão achando que os anjos eles são menores do que Deus e que nós não temos acesso a esse Deus. Eu quero dizer a nós nesta tarde, nós temos acesso a Deus. O Senhor ouve o seu clamor, o Senhor ouve a nossa oração. Ele ouve aquilo que nós falamos. Não importa quem você é, aonde você está ou o que está acontecendo com você, não importa. Eu me lembro bem de uma grande amiga minha, a missionária Cláudia Magalhães, né? A missionária Cláudia hoje é pastora de uma igreja lá em Belo Horizonte. O testemunho dela é muito impactante. Ela já serviu a outros deuses, em outras religiões, né? E lá no meio daquele caos, ela lembrou de quando ela era criança, ela ia para a escola dominical, ela aprendeu a respeito do Deus de Daniel, ela aprendeu do Deus que falava com Isaías, com Jeremias, que falou com Moisés. E eu quero dizer para você, este Deus é o mesmo Deus. E ela começou a clamar a este Deus no meio de uma consagração a outra religião. E ela começou a clamar e o Senhor a livrou dessa situação. Exatamente, já que o testemunho dela é fortíssimo, né? Mas ela clamou a este Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao nosso Deus, ao Deus que eu creio, ao Deus da Bíblia, ao Deus que enviou o seu Filho para que através da sua vida, através da sua condição, nós pudéssemos receber a sua palavra. Nós podemos ter recebido esta palavra de forma equivocada por muitos e muitos anos.
Mas eu creio que Deus está trazendo um renovo. Eu creio que Deus está trazendo a revelação da verdade. Eu creio que Deus está trazendo a revelação e a restauração de uma fé verdadeira, nos princípios verdadeiros daquilo que Deus quer de nós. Eu não quero religião. Eu não quero religião. Eu quero a Deus. Eu quero a sua presença. Eu quero agradar a Deus. E eu tenho certeza que você também quer. Então nós não podemos dirigir a nossa oração a ninguém mais a não ser ao Pai. Podemos dirigir ao Senhor Jesus, porque Ele estava com o Pai, sim. Ele é o Filho de Deus enviado para que nós pudéssemos chegar a Deus através dele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador não são os anjos, não são os santos, não são pessoas que não tenham, que não sejam o próprio Jesus Cristo. Está escrito aí na sua Bíblia, pode confirmar o que eu estou falando. Então, nós precisamos entender que apesar deles serem superiores aos humanos, eles não são tão elevados ao ponto de pessoas terem que se comunicar com Deus por intermédio deles. Nós não precisamos deles para nos comunicar com Deus. O Senhor usa eles quando quer, porque Deus usa, faz como quer. Usa eles quando quer para nos abençoar, como mensageiros, para nos trazer da sua palavra, da sua mensagem. Outra pergunta: os seres humanos se tornarão anjos? Existem muitas pessoas, que equivocadamente falam para as crianças, não sei nem de onde que surgiu isso, gente, sou sincera de falar para você. Não sei de onde que surgiu isso. Um beijo, Cleide, Deus abençoe você também, por estar aí junto conosco. E eu quero te pedir aí, gente, compartilha dessa live para as pessoas estarem entendendo também acerca dos anjos e dos demônios, que nós vamos falar hoje não, mas noutra live, esperando que você sempre esteja conosco toda sexta-feira, se Deus quiser. Apesar, eu estava falando de que as pessoas, elas contam para as crianças quando alguém morre e dizem assim: olha, seu papai, sua mamãe, seu não sei o que, virou uma estrelinha lá no céu. Não sei da onde que tiraram isso, essa questão de virar estrelinha, mas não é da Bíblia, tá? Não é da Bíblia. Não existe nada na Bíblia que fale que o homem, depois que morre, se torna uma estrelinha, muito menos um anjo, Às vezes as pessoas falam que os anjos são seres luminosos e eles estão lá no céu. Sim, são seres luminosos, estão lá no céu, mas eles não são as estrelas, eles não são os planetas, eles não são os asteroides, A gente hoje compreende essa condição. Então eu quero dizer a você, um homem, uma mulher, depois que morrem, eles não se tornam anjos. A Bíblia diz que, lá em Mateus 22:30, diz que no céu as pessoas não se casarão, nem se darão em casamento. Lá não haverá casamento. Lá não haverá essa condição de reprodução, da questão reprodutiva como nós temos aqui na terra. E aí o Senhor diz em Mateus 22, são como anjos no céu. Mas ele não quis dizer que nós seremos anjos. São como anjos, seres celestiais, como anjos, semelhante a anjos, mas não anjos. Nós não viraremos anjos. Pode ter certeza que às vezes os filmes, que ilustram a morte desta forma, que a pessoa morre, daí cria uma asinha, tem uma auréola na sua cabeça, fica vestido de branco, às vezes com uma harpa na mão, essas coisas assim tão infantil, mas nada disso. Os homens, depois da morte, quando estiverem no momento certo, eles serão como os anjos. Eles não terão sexo, não haverá sexo no céu, não haverá aquela condição, vou me casar com fulano, vou me casar com o Beltrano, com o Ciclano, não. Lá não haverá essa condição. Lá, por quê? Porque Jesus estava respondendo uma pergunta dos fariseus, dizendo: mestre,
Se uma mulher se casar e o seu marido, ele morrer antes de suscitar semente, ou seja, antes de ter filhos, pela lei, essa mulher deveria se casar com o cunhado, né? O cunhado, o irmão do marido, deveria tomar essa mulher e ter filhos com ela para dar continuidade na descendência do irmão morto. E aí eles perguntam a Jesus, por 7 vezes ela se casa, por 7 vezes os homens na sua vida morrem, com quem ela ficará lá no mundo vindouro? E Jesus diz isso então, que lá não haverá casamento, lá não haverá essa condição, essa ligação que nós temos aqui, né? Tanto que lá no casamento, como é que a gente fala? Até que a morte os separe. A morte é algo da terra, né? Sendo algo da terra, o nosso casamento, os nossos laços, eles ficam aqui na terra, eles acabam aqui na terra. Não haverá laços desta forma lá no céu, né? A gente já está respondendo até outras perguntas que não tem nada a ver exatamente com os anjos. As pessoas, elas não terão essa condição de estarem no céu com essa mesma capacidade que nós temos aqui na terra. Lembrem, nós estamos vivendo na terra em um nível diferente. Quando o nosso corpo tombar, nós teremos um corpo glorificado, porque a nossa alma é imortal, então nós viveremos de uma outra forma, em um outro nível celestial. Há diferentes classes de anjos? Claro que há, né? Assim como Deus criou tudo com muita ordem e com hierarquia, na condição dos anjos também não é diferente. Os anjos também têm a sua hierarquia. Eles existem num estado de ordem, né? Nada é desorganizado na criação de Deus. Tudo tem uma ordem. Então, existem sim escalões de hierarquia angelical e é uma tarefa difícil e especulativa da gente tentar saber, né? Existem várias literaturas a respeito, né, a respeito dessa questão do estudo dos anjos. Se você quiser, procure, chama angeologia. Angeologia, angelos, que é uma palavra grega, tá? Logos, estudo. Então, estudo dos anjos. Você pode procurar várias literaturas que falam a respeito dessa hierarquia também. Mas nós não vamos entrar muito de forma aprofundada nessa questão das hierarquias. Só para que você tenha ideia, eles são divididos sim em arcanjos, em querubins, serafins, e tem também um que eu não sabia, que chama anjos eleitos, né? Anjos eleitos, eu vou te falar sobre eles. Então, os arcanjos, a palavra grego arche significa chefe ou príncipe, né? Então, o anjo Miguel, na verdade, é um arcanjo. Ele é príncipe ou chefe. Por que nós sabemos disso? Porque lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz que ele é chamado de um dos primeiros príncipes. Então, se a palavra diz que tem um dos primeiros príncipes, então significa que tem outros, certo? Nós precisamos pensar quando nós estudamos a palavra. E outro texto é que lá em Apocalipse capítulo 12 fala que ele também ele resistia, lá em Daniel também fala, né? Que ele resistia a um outro ser espiritual chamado Príncipe da Pérsia. Então, se Miguel, né? Miguel, que significa quem é como Deus, ou aquele que é como Deus, né? Então, ele resistia a um outro príncipe chamado Príncipe da Pérsia. Então, existem os principados. Lembra que nós oramos aqui sempre em Efésios capítulo 6, versículo 12, fala porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal. Então, nós estamos falando de níveis de batalha. E assim como existem os níveis de batalha, existem também os escalões dos principados, que não são apenas os malignos, irmãs, né? Os principados, Miguel faz parte de um principado, né? Miguel faz parte de um principado. Aí nós temos os querubins e os serafins, que acompanham o Senhor, que adoram ao Senhor.
eles sempre estão, lá em Isaías a gente vê, né, falando dos serafins, que pegam a brasa, né, do trono de Deus com uma tenaz e purifica os lábios de Isaías com essa brasa. Vemos também os querubins e os serafins nas visões de Ezequiel. Você pode ler o livro de Ezequiel, você vai ver. E aí, a palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo 5:21 a respeito destes anjos eleitos, né, que na verdade eu nem mesmo sabia, mas estudando aprendi e quero compartilhar com você. Paulo está exortando Timóteo a ter a certeza de que está conduzindo seus negócios com justiça, pois Deus, o Pai, o Filho, né? Deus, Jesus, o Filho de Deus, e um grupo especial de anjos chamados anjos eleitos estão nos observando a nossa cultura, a nossa conduta, e julgarão as nossas ações no último dia. Isso está baseado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Então eu quero dizer para você que a gente nunca está sozinho. Nós nunca estamos sós. Você pode não enxergar ninguém, mas sempre existem testemunhas. Eu gosto muito daquele texto lá de Deuteronômio 30, acho que é Deuteronômio 30, e ele fala: eis que ponho diante de vós a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu sempre falo desse texto, porque eu gosto muito, 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 muito desse texto. Esse texto me mostra várias coisas, né? É Deuteronômio 30, você pode ler lá para você ver. E ele fala assim: eis que ponho diante de você a bênção e a maldição, né? A vida e a morte. E eu tenho te proposto a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Mas ele coloca assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti. Então eu quero dizer para você que os céus e a terra, o céu não fala, a terra também não fala, mas nos céus e na terra existem testemunhas que nos observam todos os dias, a todo momento. Às vezes nós fizemos coisas, nós não, que seja quebrado isso, né? Que nós achamos que nós estamos sós. Nós pensamos, nós só imaginamos que nós estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer, sabe o Big Brother? Ih, minha filha, ó, Big Brother é fichinha. Big Brother é fichinha. Porque não existem apenas 50 câmeras te observando. Existem milhares de olhos observando a nossa conduta. Mesmo quando estamos sós, sem ver ninguém, Deus e todos os céus e a terra, os anjos eleitos que estão aqui para nos observar, para posteriormente nos julgar, porque nós seremos julgados. Julgados sim pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras. Nós seremos julgados, eu serei julgado, você será julgado. E lá não haverá mais ninguém, a não ser nós e os nossos juízes, né? Lá não haverá mais ninguém para você apontar e dizer: eu errei porque o fulano me fez errar. Eu errei, eu fiz isso porque o fulano fez aquilo para mim. É a sua e a minha atitude individualmente que vai ser julgada naquele dia. Então, nós estamos baseados, né, nesta grande nuvem de testemunhas que nos enxerga, que nos visualiza e que sabe do nosso comportamento, sabe da nossa atitude, da nossa vida. E para a gente dar continuidade, quem são os arcanjos? Então, os arcanjos, a gente vê que são grandes anjos, né? Nós já falamos um pouco sobre ele. O arcanjo Miguel é Jesus? Tem muitos que falam, né? Existe uma linha teológica, eu nem vou entrar muito aprofundado sobre isso, mas muitos acreditam, né, que o próprio arcanjo Miguel é o Jesus, né? É Jesus que veio, que deixou a sua glória, né? Deixou a sua glória para vir aqui na terra. Mas eu não quero falar sobre esse tipo de linha teológica, porque esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar a respeito dos seres celestiais que trabalham em nosso favor. Então, quantos anjos existem, né? Nós já falamos aqui
A Bíblia diz que são milhares de milhares de milhares de milhares. A gente não sabe, né? A Bíblia não nos fala um número exato, mas ela só nos diz lá em Jó 25, versículo 2 e 3, né, que é a palavra mírios, que significa exatamente milhares de milhares, né? E vários outros textos, eles nos informam a respeito disso. Em Apocalipse 5, versículo 11 a 13, a palavra de Deus diz assim, que adoram diante do trono de Deus milhões de milhões e milhares de milhares de seres que adoram diante do Senhor, adorando a Ele e glorificando ao Senhor na sua grandeza, tá? Então, a literatura judaica e cristã antiga não nos dão amostras da característica na quantidade de anjos. Apenas podemos ver que eles são incontáveis para nós. Mas eles são limitados? Sim, eles são limitados. Eu creio que Deus os criou na sua grandeza de número, nas suas milhares de números, né? O Senhor criou estes seres, mas eles não se multiplicam, né? Eles não se multiplicam, a gente já ouviu falar sobre isso. E também eles não morrem, né? São seres que o Senhor deu, compartilhou com eles a eternidade. Então, eles são seres praticamente eternos. Irmã Cristina, mas lá em Apocalipse fala que os anjos serão jogados, consumidos, o restante será destruído. Exatamente. Mas como que Deus vai destruí-los? Eu não sei, né? Eu não sei se a destruição dos anjos vai ser uma destruição literal ou se ela vai ser uma destruição metafórica, né? Como que é uma destruição metafórica? É a impossibilidade de agir, né? A impossibilidade de agir. Quando você aprisiona uma pessoa, quando você deixa ela presa, sem comunicação, ela não vê nada, ela não consegue fazer nada, ela fica presa, ela fica destruída, certo? Porque ela não consegue produzir nada. Então, ela está vivendo a destruição, né? A própria depressão, ela não deixa de ser uma destruição, porque a pessoa fica limitada, ela não quer ver ninguém, ela não quer fazer nada, ela não quer tomar banho, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer trabalhar, ela não quer fazer nada. Isso é uma destruição. Então, nós não sabemos como que Deus vai destruir estes anjos, né? Que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse. Existem anjos da guarda? Eu acredito que sim, né? Porque a palavra de Deus, ela me fala lá nos Salmos. Deixa eu olhar agora, porque eu vou ter que pegar uma colinha aqui. Eu nunca sei se é Salmo 34:7, se é 37:4. Calma, já vou te falar. Salmo, eu acho que é o 34:7, que a Bíblia fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se tem um anjo, é o 34:7. Eu sempre confundo estes dois versículos, né? E bem a coisa aqui tá grudadinha. 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se a palavra de Deus diz que o Senhor coloca um anjo e fala o anjo, né? O anjo. Não fala os anjos. Ah, irmã Cristina, mas você acredita que é só um? Não. Eu acredito que são mais anjos que nos ajudam. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Gente, quando nós falamos de acampamento de anjos, a gente não está falando de acampamento de gente, né? De barraquinha, de fogareiro, de toda aquela parafernália que a gente usa para acampar. Mas o que ele está falando? Que o anjo do Senhor, ele fica. Acampado significa que ele está ali naquele momento, que ele se estabelece naquele lugar. E a Bíblia diz que ele acampa-se ao redor dos que o temem. Teme um anjo? Não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Tem mais claro do que isso? Cristina, você acredita em anjo da guarda? Sim, eu acredito em anjo da guarda. Eu só não acredito, e assim que eu já falei isso para você,
que nós devemos nos comunicar com o nosso anjo da guarda, né? Porque lá em Salmo 91 a palavra diz: o Senhor dará ordem aos seus anjos para que eles guardem todos os seus caminhos. Então eu falo com Deus e Deus fala com ele. É assim que funciona. A direção da nossa oração é somente a Deus, é somente a Ele. Ele que tem todo o poder de ordenar aos anjos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos falar a língua dos anjos. Ah, irmã Cristine, mas lá na Bíblia fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor. Então os anjos têm língua? Tem. Ah, irmã Cristine, mas eu falo a língua dos anjos porque eu falo em línguas. A gente não sabe se a nossa língua é a língua dos anjos, certo? A gente não sabe. Até porque existe uma língua dos anjos. O próprio Paulo falou: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria. Então existe a língua dos anjos e existe a língua dos homens, né? Lá em Atos capítulo 2, eles falaram em línguas. Se você for estudar a fundo o Atos capítulo 2, eles não falaram em língua estranha. Eles não falaram neste dom de línguas que nós falamos. Lá em Atos capítulo 2, fala de línguas humanas que as outras nações entendiam. Então nós precisamos entender o contexto antes de pregar uma coisa que não está no texto, tá? Lá em Atos capítulo 2 não fala de línguas estranhas. Em Atos capítulo 2 fala de línguas estrangeiras. Lá os judeus falavam, eu vou dar um exemplo, estou dando um exemplo. Eu vou dar um exemplo que tivesse naquele dia, naquele lugar, lá em Atos capítulo 2, na festa dos tabernáculos, na festa de Shavuot, que era a festa que eles estavam comemorando, que nós chamamos de Pentecostes, que é a entrega da Torá, a outorga da Torá, uma festa muito grande que todos os judeus vão celebrar, iam celebrar quando tinha o templo, iam sacrificar, iam adorar a Deus. Lá naquele momento tinha judeus de todas as nações. Não tinham judeus apenas de Israel. Israel nem era nação naquela época. Mas tinha judeus que moravam na Síria, tinham judeus que moravam no Egito, tinham judeus que moravam em todas aquelas regiões. E eles iam para celebrar essa festa. No momento que Pedro e os discípulos começaram a falar em línguas, olha eu falando de outra coisa aqui, em línguas, eles entenderam na sua língua nativa. Ou seja, eles falavam o hebraico e falavam a língua dos egípcios. Eles falavam o hebraico e falavam a língua dos sírios, da Líbia, né? Naquela época não existiam essas nações, lá de outras nações ao redor. Eles entenderam nas suas próprias línguas. Ou seja, eu vou te dar outro exemplo. É como se um brasileiro, um judeu, descendente de judeus, que falasse hebraico por natureza, porque lá na minha casa, eu não sei falar alemão, mas lá na minha casa, várias das minhas primas, a minha tia, né, a minha mãe falava alemão, as minhas primas falam um pouco alemão, mas elas falam português. É como se um brasileiro que falasse hebraico, que soubesse o português, ele estivesse lá e naquele momento Pedro e os seus discípulos, alguém deles começasse a falar português, entendeu? Eles estavam entendendo na sua língua natural. Então, os anjos, eles podem estar ao seu lado guardando? Sim, eu creio na palavra de Deus. Eles têm línguas específicas? Sim, eu creio na palavra de Deus. Mas você pode falar com eles? Não. Por quê? Porque a não ser que o Senhor te oriente, te dê um anjo para falar com você e você possa responder. Assim como aconteceu com Manoá, o pai de Sansão. Assim como aconteceu com Maria. Assim como aconteceu com Zacarias. Assim como aconteceu com o próprio Josué, né? Assim como aconteceu com Abraão. Existem situações e situações, né? O próprio anjo, ele se apresenta diante de Bilam, que é Balaão, né? O próprio Balaão, a mula fala com Balaão, porque a mula vê o anjo, Balaão não vê. Então eu quero dizer para você que existe sim um anjo, pelo menos um, eu creio,
que se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor que nos livra, que trabalha em nosso favor. Quanta coisa nós podemos aprender a respeito disso, né? A respeito desse livramento. São vários e vários textos na palavra. O anjo do Senhor que lutou em favor de Gideão. O anjo do Senhor que lutou em favor do povo de Israel por várias vezes. O anjo do Senhor que trouxe juízo, traz juízo, traz. Então, nós vemos aqui, os anjos protegem as nações? Tem anjos que protegem as nações? Tem anjos que protegem as nações. Né? A própria palavra de Deus diz que Miguel, o grande príncipe, ele protege os filhos de Israel. Isso está em Daniel 10, versículo 21. Ou seja, Miguel é um dos arcanjos que guarda o povo de Israel, né? Então, a gente tem que entender isso. Existem anjos territoriais, né? Territoriais. Assim como demônios territoriais também existem anjos territoriais. Existem anjos que protegem um povo, uma nação, né? Existem anjos que trabalham em favor das nações. Já que nós falamos da hierarquia dos anjos, nós também falamos que eles trabalham em favor de grandes e pequenas coisas, né? Existem anjos que guardam toda uma nação, né? Existem anjos, eu me lembro há um tempo atrás de uma situação em que uma irmã, ela recebe, eu acho que foi em Belo Horizonte, uma igreja recebeu um testemunho, né, de que um anjo desceria na terra. E esta descida na terra seria noticiada no outro dia. Eu me lembro disso. Sabe o que aconteceu no outro dia? Houve uma tsunami no Japão, né? Ele desceu em algum lugar daquele Japão e houve uma grande tsunami, uma grande destruição. Existem anjos que com um pé podem estar na terra e outro pé eles estão nos mares. Eles são tão grandes, eles são tão imensos. Nós não imaginamos que os anjos eles têm tamanhos, né, diversos e que eles podem ser imensos. Eles podem ser de tamanhos diferenciados e variados, né? Os anjos participam dos cultos da igreja? Claro. Se eles detêm toda a adoração, né? Por que é que eles não participariam dos cultos das igrejas quando existe adoração neste lugar? Eu creio que eles são atraídos. Eu não tenho base bíblica para isso, né? Mas eu creio que eles são atraídos. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Quando nós fomos para Israel, eu não sei quando que foi, qual das vezes que eu fui, mas é impressionante assim. Quando nós fomos para Israel, teve uma vez que nós estávamos perto do Muro das Lamentações. E lá naquele lugar, os judeus, eles levam os seus filhos para fazer uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, né? Que é quando os meninos, eles leem a Torá pela primeira vez em público. E eles fazem uma grande festa. As mulheres vão muito chiques, irmã, com chapéus, tudo maquiadas. Elas levam comida, né? Vão fazer um piquenique lá. E lá naquele lugar, eles escolhem um lugarzinho por lá. E aquele menino lê a Torá pela primeira vez, em voz alta, diante de toda a família. Isso é uma grande alegria para eles. Só que quando o menino chega, eles contratam tocadores de shofar. Shofar é aquele grande chifre, né, de carneiro. E eu me lembro que uma vez nós estávamos lá e eu ouvi o shofar tocando. Gente, eu tive uma aflição, eu queria logo ver o que estava acontecendo lá. Eu acredito que os anjos são assim, quando eles vêm, quando eles percebem, e eu não estou falando de música, gente, eu estou falando de adoração. Adoração é diferente de música. Adoração é quando você canta ao Senhor, quando você glorifica a Deus, quando você se derrama diante de Deus, quando você realmente se derrama diante do Altíssimo e você expressa através do louvor
a sua adoração. Isso é maravilhoso. Eu creio que quando isso acontece, quando uma pessoa faz isso, os anjos são atraídos, porque eles que dominam esse movimento de adoração a Deus. Então, quando há uma adoração a Deus genuína, uma adoração verdadeira, os anjos, eles são atraídos. Então, eles participam dos cultos das igrejas? Sim. E você vai ver que os demônios também. Você vai ver que os demônios também participam dos cultos das igrejas, né? Que muitas vezes eles podem estar aqui, né, no nosso meio. É errado comunicar-se com os anjos? Sim, é errado. Por quê? Porque nós não temos discernimento. Nós não temos o discernir do reino espiritual. E a Bíblia diz que o próprio Satanás, né, o nosso adversário, ele se transforma em anjo de luz, se for possível, para enganar até os escolhidos. Então, nós não temos que estar nos preocupando em nos comunicar com os anjos. Se eles quiserem, ou se eles forem ordenados a falar conosco, você receba, né, aquilo que Deus está mandando, desde que seja desde que você possa realmente comprovar que aquilo é de Deus, né, que vem de Deus. Como que a gente comprova o que aquilo que ele está falando vem de Deus? Primeiro, ele tem que falar algo que está na palavra de Deus. Ah, mas tudo que ele falar está na palavra de Deus, então vem de Deus? Não, infelizmente não. É por isso que nós não podemos falar com os anjos, porque nós não temos esse discernimento. Teve um anjo que falou com Jesus lá no Monte da Tentação. E ele disse, por 3 vezes, ele citou a palavra de Deus. Nada do que ele falou para Jesus era mentira. Nada. Tudo que ele falou era verdade. Então eu quero dizer a você que nós não temos esse discernimento. Quando Deus enviar um mensageiro, quando enviar um anjo para falar com você, guarde aquilo e espere acontecer, né? Compartilhe com alguém que você confie, com seu líder espiritual, converse com seu pastor, com seu líder espiritual, compartilhe da experiência para que outras pessoas possam também tentar discernir e te ajudar. Quais são algumas das realizações dos anjos? Os anjos revelam a vontade de Deus aos homens. Eles trazem o testemunho de Deus aos homens. Eles trazem a mensagem de Deus aos homens. Eles ministram para os seres humanos. A gente já viu isso. Eles ministrando em nosso favor. Eles auxiliam Deus nas questões relacionadas à escatologia, ou seja, aquilo que há de vir, tá? Os anjos realizam feitos milagrosos. É verdade. Eles trazem sobre a terra os milagres, o sobrenatural de Deus, tá? Os anjos ou os demônios trazem calamidades? Sim, né? Existe um texto na palavra de Deus que fala que o Senhor trouxe, né? Trouxe um juízo através de um anjo. Quando Davi contou o seu exército, né? Contou o seu exército. E a Bíblia diz que quando Davi contou o seu exército, ele sofreu o juízo de Deus através de um anjo. Por 3 dias, o anjo trouxe morte dentro do arraial, dentro do território de Davi, né? Até que Davi clamou ao Senhor, pediu misericórdia. O Senhor ouviu a Davi, deu ordem para que o anjo parasse. Olha lá, Davi clamou a Deus, Deus deu ordem ao anjo, para que o anjo parasse com a mortandade. E então Davi compra a eira de Araúna, que é o Monte Moriá, e ele sacrifica sobre o Monte Moriá, que é o monte onde está a esplanada do templo, né? Onde está o domo da rocha, aonde está a cúpula dourada de Jerusalém até hoje. Então você vai vendo que realmente os anjos podem sim trazer juízo. E a última pergunta de hoje: qual foi a participação dos anjos na vida de Cristo? Muitas participações, né? A gente se lembra, sem nos prolongar, nos lembramos do Getsemane, quando os anjos serviram a Deus. Primeiro servem ao Senhor lá no Monte da Tentação, depois que ele resistiu ao diabo, a Bíblia diz que os anjos vieram a Jesus e o serviram.
deram a ele comida e água, né? Lá no Getsemane também, eles vieram para consolar a agonia, a tristeza, a angústia que Jesus estava passando naquele lugar. Os anjos sabem quando será a segunda vinda de Cristo? A Bíblia diz que ninguém sabe, né? A não ser o próprio Deus. O próprio Deus sabe, nem o Filho não sabe. A Bíblia diz que nem Jesus não sabia quando seria a sua vinda. Então os anjos aguardam a ordem do Senhor. Quando houver a ordem do Senhor, então, irmã, os anjos abrirão os seus selos, tocarão as suas trombetas, né? Estarão trazendo os juízos sobre a terra que está determinado lá em Apocalipse. Um beijo também para a Crista, que está conosco, a irmã Delci, né, que também está nos assistindo. Eu encontrei o Rafael esses dias, fiquei muito feliz de encontrar o Rafael e a Fernanda lá em Campo Grande. Deus abençoe vocês e toda a sua casa. Os anjos auxiliarão Deus no final dos tempos? Sim, né? Só você ler Apocalipse, está mostrando a implantação do reino do Messias sobre essa terra, sim, com os anjos. Há exemplos de anjos que visitaram humanos? Vários, né? Vários textos da palavra nos mostram os anjos visitando os homens, né? Trazendo consolo, trazendo cura, trazendo uma mensagem. Eu nem sei quantas, né? Mas existem pessoas que têm essa condição sobrenatural, muitas vezes, de receber um anjo que fala. Antigamente não tinha WhatsApp, irmã. Antigamente não tinha nada, mas os anjos traziam as mensagens, né? Os anjos muitas vezes traziam mensagens aos seres humanos. Qual uma boa maneira de nos lembrar das atitudes dos anjos, então, né? Lembrar que eles estão para trabalhar em nosso favor, né? Que eles não são contra nós, eles estão ao nosso favor, eles estão para nos ajudar, né? O mais importante é a gente entender que eles são auxiliares do Senhor, trazem boas novas, eles são adoradores celestiais, eles gostam da adoração, eles defendem os filhos de Deus e eles são exemplos de obediência, eles obedecem ao Senhor, isso é exemplo para nós. Então que nós possamos nos lembrar dos anjos desta forma, né? E na próxima semana nós vamos falar a respeito dos anjos caídos, a respeito dos demônios. Então que agora nós já falamos dos anjos, esteja conosco na próxima semana, para que a gente possa conhecer a verdade e a verdade nos libertar a respeito deste reino sobrenatural, do mundo sobrenatural de Deus, que nos mostra acerca das coisas de Deus e do sobrenatural. A gente muitas vezes faz as coisas sem ter entendimento, né, irmão? Muitas vezes a gente faz as coisas sem ter entendimento, sem ter noção. Então, é importante estudarmos a palavra para termos noção daquilo que a palavra nos orienta acerca do reino espiritual. Amém? E vamos então estar orando, né? Quero agradecer a irmã Elizabeth, que está aqui conosco, depois de um longo tempo, né? Graças a Deus, tem voltado. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Obrigado pela sua participação, fico feliz de você ter acompanhado o nosso estudo. A nossa reunião de libertação é ao vivo, ela não tem edições, é o que está acontecendo agora. Quero mandar um grande beijo para a Jaqueline, que está nos escutando lá da França, e a você também, que está nos escutando de todos os cantos desse território nacional. Que você seja grandemente abençoado, cheio da paz e da unção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que Ele sorria para nós, que ao olhar para nós Ele se alegre de nós e que Ele distribua sobre nós e sobre a nossa casa, sobre todos os nossos, da sua shalom, da sua paz, da sua prosperidade, da sua cura, da sua guarda, do seu livramento, porque a shalom de Deus é a plenitude do Senhor, é tudo que o Senhor tem de bom. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana para você. E na próxima sexta, se Deus quiser, estaremos juntos. Não se esqueça que nós temos programações da igreja, né? No sábado à noite, nós teremos o culto dos jovens, né, que também é transmitido online. No domingo pela manhã nós temos Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Hebreus,
não tem transmissão online, você tem que vir até aqui. Se você quer aprender e você está aqui em Alto Taquari, vem aqui conosco para aprender desta epístola, deste livro tão difícil, que é o livro de Hebreus, mas tão importante para nós. O Senhor nos guarde, um bom final de semana para você, uma ótima sexta-feira, fique na graça e na paz do Senhor.